Alô, meu amigo, estamos de volta com as nossas dicas para a prova do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Prova chegando dia 29 de março e hoje a nossa dica é sobre alistamento eleitoral. Mas vamos frisar o seguinte, eu quero só fazer uma retificação referente ao vídeo de ontem, que foi segunda via, né? Lembrando o seguinte, pessoal, a segunda via ela poderá ser emitida até 10 dias antes das eleições, claro, se tratando de um ano eleitoral, caso esse eleitor esteja no domicílio eleitoral de sua inscrição, do alistamento. Se porventura esse eleitor estiver em um município diverso a do seu original, o prazo é até 60 dias, ok? Até 10 dias para o domicílio original e até 60 dias para domicílio diverso. Então, isso ficou faltando no vídeo anterior, que é bom a gente colocar em pauta. Tudo bem? Vamos falar hoje sobre o alistamento eleitoral. E o alistamento eleitoral é a primeira ação que um indivíduo, aí, caso ele deseja ser incorporado ao corpo de eleitorado nacional, deseja votar, ele precisa praticar o alistamento eleitoral, que no requerimento de alistamento eleitoral é a nossa opção de número 1. Então, veja, o que propicia esse alistamento eleitoral? A inserção desse indivíduo dentro do eleitorado do território nacional, visando o quê? O exercício do sufrágio. E é importante a gente frisar e lembrar, né, claro, que esse sufrágio é o quê, pessoal? Um direito público subjetivo, e ele se concretiza através do voto. Mas para que eu possa efetuar o voto, eu preciso me alistar. E quando eu falo de alistamento eleitoral, existem duas etapas. A primeira, que é a qualificação, e a segunda, que é a inscrição. Primeiro eu verifico se esse cidadão, que na verdade ainda não é cidadão, que esse indivíduo, ele tem os critérios mínimos para se alistar. Feito isso, eu vou inscrevê-lo no corpo de eleitorado nacional, ok? Muito bem, esse indivíduo, adquirida esse alistamento eleitoral, ele adquire, portanto, ao mesmo tempo, a chamada capacidade eleitoral ativa. O que é isso, professor? É justamente o direito de votar, que é diferente da capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, que abrange outros critérios, que nós vamos falar lá na elegibilidade. Nos critérios de elegibilidade, nós temos um rol, e um deles é o alistamento eleitoral. Então, não se esqueça, capacidade eleitoral ativa diverge de capacidade eleitoral passiva, principalmente em relação à quantidade de critérios. Tudo bem? Esse requerimento de alistamento eleitoral, ele será preenchido, né, e impresso na presença de quem requerer, desse cidadão. Então, quando eu vou ao cartório eleitoral, eu preencho esse requerimento de alistamento eleitoral, que hoje, né, é eletrônico, graças a Deus, né, nós temos hoje uma substituição aí, em grande parte desses papéis, pela computadorização desses sistemas, né, porque agora nós temos praticamente tudo eletrônico, inclusive as urnas. Então, ele é digitado e preenchido, primeiramente de forma física, digitado no sistema eletrônico, impresso e assinado. Mas, professor, e se ele não souber assinar? No problem. Se ele não souber assinar, nós teremos a posição da assinatura, por exemplo, o caso dos analfabetos. Então, não há nenhum problema, né? E uma outra informação bacana que está presente no artigo 9º da resolução 21538 do TSE é que, no ato dessa inscrição, ele vai poder escolher o local de votação, mas cuidado, as bancas são sacanas. Elas colocam que pode escolher livremente. Mentira! Ele vai escolher dentre, olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 9º, entre os estabelecidos para a zona eleitoral. Então, não é uma escolha livre, ok? Quais são as hipóteses de alistamento? Todo mundo já sabe, presente na Constituição Federal de 88, obrigatoriamente para os maiores de 18 anos, facultativo para os maiores de 16 e menores de 18, e analfabetos e maiores de 70 anos. E, além disso, nós temos uma outra hipótese, que é a vedação. Conscritos, que são aqueles brasileiros, digo brasileiros, que são do sexo masculino, que vão prestar o serviço militar obrigatório, e aos estrangeiros nós temos essa vedação, ok? Então, grave, obrigatório, maiores de 18, facultativo, maiores de 16, menores de 18, maiores de 70, analfabetos, e a vedação se dará aos estrangeiros e aos conscritos. Professor, menor de 16 anos pode alistar? Pode. É facultativo o alistamento do menor de 16 anos, ok? Em ano eleitoral. Porém,
né, inclusive até a data do pleito, mas esse título que foi emitido somente terá validade no implemento, né, dessa idade de 16 anos. Então, olha o que diz o artigo 14, é facultado o alistamento no ano em que se realizar as eleições do menor que completa 16 anos até a data do pleito. Então, 15 anos posso alistar? Posso, mas esse título terá validade somente o quê? Com o implemento, claro, dos 16 anos. Temos algumas exceções, professor, do alistamento? Temos. Veja, aquele brasileiro que for nato, que não se alistar até os 19 anos, e o naturalizado, que não se alistar até um ano da data dessa naturalização, incorre em multa cobrada no ato do alistamento. Mas eu tenho uma outra exceção em cima dessa exceção. Se esse não alistado requerer a sua inscrição até o 151º dia, grifa, 151º dia, a eleição após a completude destes 19 anos, não incorre em multa. Então, completou 19 anos, é ano eleitoral, e ele faz essa requisição até 151 dias antes das eleições, no problem, né? Ele poderá aí fazer a inscrição e ainda não pagar multa, ok? Prazos, já comentamos, em ano eleitoral, somente até 151 dias antes das eleições, posso fazer o alistamento, assim como a transferência. Mas, veja, até 151 dias antes. Então, se eu falo 150 dias antes das eleições, é uma hipótese vedada. Então, até 151 dias, permitido. 150 dias, vedado. Quando eu chego no cartório, vou me qualificar como eleitor. O que eu preciso apresentar, professor? Veja, um desses documentos abaixo. Quais são os documentos? Carteira de identidade ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal, controladores do exercício profissional, ou certificado de quitação de serviço militar, brasileiros do sexo masculino, né? Certidão de nascimento ou casamento, uma das duas, ou instrumento público que ateste a idade mínima de 16 anos. Alô, você está me ouvindo aí, né? Presta atenção, gente. Um desses documentos. Não é um e outro, é um desses documentos. Na prova tem certeza que vai cair isso. Documentos não aceitos. CNH e passaporte não são aceitos pelos cartórios para inscrição eleitoral, uma vez que faltam dados referente à nacionalidade, filiação, né? Então é importante, CNH e passaporte. Sobre isso, chegou no cartório, fez a inscrição, esse seu pedido ele será ou deferido ou será indeferido. Se ele for deferido, o prazo para recurso é de 10 dias. Deferimento, 10 dias. Ele será deferido. Esse recurso poderá ser feito por delegado de partido ou pelo próprio partido político. Em caso de indeferimento, metade do prazo, 5 dias, pelo alistando, claro que é o recurso. Indeferi o meu pedido, eu fiz a inscrição, não concordei, entro com recurso no prazo de 5 dias. Deferimento, 10. D10. Indeferimento, 5 dias. 5 dias. Vamos à questãozinha mata-mata? Sobre alistamento, julgue e assinale a incorreta. Letra A. Para o alistamento, o requerente deverá apresentar a carteira de identidade e certidão de nascimento. Alô? Atenção, lógico que não. É um dos documentos que nós vimos nesse slide, lembra? Não é carteira de identidade e certidão. Um dos documentos. Então já é a letra A que é incorreta, né? B. O brasileiro que não se alistar até os 19 anos ou o naturalizado que não se alistar até um ano depois de adquirir a nacionalidade brasileira incorre em multa imposta pelo juiz e cobrada no ato da inscrição, verdadeiro. C. Não se aplica a pena ao não alistado que requerer a sua inscrição até o 151º dia anterior à eleição, subsequente à data de completar 19 anos. Óbvio que está certo, falamos disso aqui agora mesmo. E o alistamento e voto obrigatórios para os maiores de 18, facultativos para os analfabetos, maiores de 70 e os maiores de 16 e menores de 18 anos, verdadeira, incorreta, letra A. Finalizamos mais um vídeo sobre alistamento eleitoral. Espero que tenham gostado, comentem esse vídeo, tragam sugestões de assuntos que a gente pode debater na próxima semana, até porque os dessa já foram todos definidos. Espero que vocês estejam estudando firmes e fortes. Agora é hora de praticar através de exercícios. Até amanhã com um vídeo sobre elegibilidade. Um grande beijo, um grande abraço para vocês e curta a página www.facebook.com/concursos eleitorais.